Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros e irmãos e irmãs que se encontram lá em Medellín, Colômbia, e também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sábado, 24 de agosto deste ano, 2024, buscamos em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11 ao 14, onde nos diz: indo eles andando e falando, ou seja, Elias e Eliseu, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou, e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Podem sentar, por favor. Na mensagem, onde está o Deus de Elias, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, sábado 15 de abril de 2006, aqui em Cayey, Porto Rico, diz o nosso irmão William, essa promessa da terceira etapa e a visão da carpa pode se cumprir não somente em um só país, mas em mais de um país. O único que aconteceu, quando ele viu o que lhe foi mostrado, é que viu no lugar que estava se realizando essa noite ou esse dia, mas para se ter uma atividade de milhares de pessoas e pregação e chamamento, pois isso tinha que estar sendo feito já desde faz tempo para chegar a esse nível. Porque as coisas começam pequenas e vão crescendo. É o que estamos vendo, vejam, que tudo começa de uma forma progressiva. E estamos palpando todas essas promessas e todas essas profecias que foram faladas. Agora estamos vendo que estão se realizando e estão se cumprindo. Exatamente assim como foi falado e como foi profetizado. Vejam, ele falou que ia começar de uma forma progressiva até chegar a essa atividade que o reverendo William Branham viu. Ou seja, que ele já estava dando detalhes, nosso irmão William ali, de como ia ser o começo ou desde o começo, onde estaria se realizando a terceira etapa. Ele viu quando estava no topo, quando estava, como diríamos, em seu clímax, sua máxima expressão, sua manifestação plena, mas teve que ter começado de forma simples até chegar a ter tudo isso que foi visto ali. Agora vejam que muitos, no começo, e atualmente, talvez ainda um pouco mais adiante, vão continuar pensando que não é assim. Mas sempre há lutas e há batalhas nas quais somente os escolhidos de Deus estariam recebendo a revelação do alto, a revelação divina, e estariam braço a braço com esse mensageiro. Agora vejam a página 471 do livro dos selos, onde ele relata ali parte dessa visão. E vamos ler no parágrafo do meio, como na metade desse parágrafo diz: então me levou e me colocou no lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês, aqui neste livro dos selos, ele escreve pilar de fogo em cima dessa luz, pilar de fogo, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia, aí, nessa linha,
E essa luz que vocês veem sobre aí, nessa linha uma flecha, para um desenho de uma pedra angular aí ao lado. Desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. E embaixo desenha a parte das eras e somente a sétima era. Porque na outra frase onde diz, vem sobre a fotografia, estava falando com alguém mais acima de onde eu, e aí, onde eu, pôs a flecha para a sétima era, de onde eu estava. Se foi voando de onde eu estava, e se foi pousar sobre a carpa e disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. E lá no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, ele escreve Moisés, Elias, o 6º selo. Outra, hoje ele escreve o 7º selo. E resta uma coisa, ele escreve a segunda vinda do Senhor. E resta uma coisa que não posso interpretar. Ele escreve o anjo, porque está num idioma desconhecido. E escreve em cima aí, sob os 7 trovões. Mas estive ali em pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, quem está operando e está realizando todo esse trabalho. Mas começa, vejam, de uma forma simples. E continua dizendo, ó irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Aí à direita, neste livro, ele escreve nessa frase, porque está no idioma desconhecido, lá na direita ele escreve em outro idioma, e embaixo daí ele escreve, desenha uma pirâmide às eras. E em cima, nessa página 471, neste livro, ele escreve a terceira etapa, a palavra criadora falada criando. Também escreve a palavra criadora falada revelando os 7 selos. E também escreve a palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na carpa. Agora continua dizendo... Aqui o nosso irmão William na mensagem, onde está o Deus de Elias, assim que alguém vai ser adotado. E, consequentemente, através dessa pessoa, Deus vai cumprir todas essas promessas. Agora vejam que esse ministério, esse instrumento no qual Deus estaria realizando esse trabalho no meio da igreja é um ministério adotado. Agora, vejam vocês, desde quando terá sido adotado? É uma boa pergunta. E recordem que a adoção de um ministério, a adoção de um mensageiro, vejam, tudo isso tem a ver com a obra que esse instrumento estaria realizando. Como foi no tempo de Jesus, em sua primeira vinda. Ele teve que ser adotado no Monte da Transfiguração para poder realizar a obra na cruz do Calvário. Mas vejam vocês, enquanto ele esteve na terra desde o seu nascimento, antes de começar seu ministério. Vejam, ninguém imaginava que esse simples homem, jovem carpinteiro de Nazaré, era o Messias, era o ungido, era o Cristo. Porque Cristo, Messias e ungido é o mesmo, a mesma coisa aí. Por isso diziam, mas este não é o filho de José, conhecemos seus pais e seus irmãos. Como vem agora dizer que é o Messias? Podiam dizer, como vai ser se nós temos Moisés como profeta? E até podiam dizer, é que não pode da noite para amanhã dizer que é profeta, ou que é o Messias. Um profeta nasce profeta, não se torna profeta. Mas vejam vocês que até que Deus começa a operar esse ministério de profeta nesse homem, até ele mesmo diz, o irmão William, em umas mensagens, até a própria pessoa não sabe até que Deus lhe fale e começa Deus a operar em sua vida. E ele poderá ter inquietudes em sua vida e muitas experiências que talvez
não tinha entendido, mas quando Deus começa a operar por meio dele, então recorda todas essas histórias e tudo o que aconteceu, e tudo o que Deus o cuidou, e todas as etapas que passou, e diz, com razão. Ou seja, que um profeta nasce profeta. É um espírito de profeta enviado da parte de Deus. Agora, assim aconteceu com Jesus. Depois que começou seu ministério, se colocaram a apontá-lo e a dizer e a minimizar a obra pela qual o Messias tinha vindo à terra. O minimizaram como, pois, falando que era filho de fulano e fulana, que tinha irmãos, que era um operário da construção, que o conheciam, e começaram a cada vez aumentar mais. A parte de minimizar mais o seu ministério, começaram, vamos dizer assim, suavezinho, mas depois já. Começaram a dizer que era Belzebu, que tinha demônios, que pelo dedo de Belzebu era que fazia as coisas, e todo esse movimento que fazia era por obra do diabo. Agora vejam, a cada vez ia aumentando mais essa parte de falar mais abertamente e coisas duras de Jesus, e a minimizar seu ministério, e falar mais vulgarmente, sem temor, sem reverência e sem nada, mas falar-lhe grosseiramente. Assim foi a primeira vinda do Senhor. E vejam, nos disse o Espírito Santo pela boca do reverendo William Branham que seria paralelo em tudo. E vejam que na segunda vinda do Senhor, quando Deus está realizando essa promessa, que o que está ocorrendo? Que os próprios do povo, alguns se levantaram contra. E primeiro começaram suavezinho, falando de, mas se esse o conhecemos desde pequeno, e conhecemos seus pais, seus irmãos e tudo isso. Mas vejam, já por onde vai? Os mesmos que começaram a falar assim, vejam como já vão, já falando mais grosseiramente, enquanto esse ministério vai crescendo. E vai abrindo esse mistério do sétimo selo, também o inimigo vai operando igualmente como aconteceu no tempo de Jesus, porque tudo é paralelo. Agora, é o ministério adotado, o que está realizando esse trabalho em sua primeira vinda para realizar a obra na cruz, e é o ministério adotado em sua segunda vinda para realizar a obra de reclamação. Continua dizendo, diz assim que alguém vai ser adotado e, consequentemente, através dessa pessoa, Deus vai cumprir todas essas promessas. E isso será o Deus de Elias, e então todos poderão dizer, encontramos. Onde está o Deus de Elias? O povo hebreu, o que está esperando é ver o Deus de Elias manifestado para dizer isto é, e este é quem nós estávamos esperando, assim que esperamos essa manifestação plena do Deus de Elias. E enquanto isso, continuaremos trabalhando e também nos preparando para o que virá. E também, em cada país, estão se preparando para o cumprimento do que Deus prometeu. Estaremos braço a braço com os preparativos para o que virá na manifestação do Deus de Elias. Na mensagem, um verdadeiro sinal que foi passado despercebido, que foi um extrato que colocaram em um estudo bíblico e colocaram um extrato dessa mensagem do irmão Branham, onde esse extrato diz, não foi um sinal. Começo a ler novamente. Noé foi um sinal em seu dia às pessoas do juízo vindouro.
Noé, em seu dia, foi considerado um fanático. Ele era um profeta. Ele foi considerado como um que não tinha boa mente. O homem continuou martelando ano após ano, edificando uma arca quando não havia nem água na terra, mas a que havia nas fontes, e ele predisse algo que era ridículo à mente carnal. Ele disse: cairá água do céu. Sem dúvida que muitos lhe diriam: mostre-me onde está isso. A ciência diria: eu posso provar que não há água lá em cima. Mas se Deus disse que ia vir dos céus, Deus fará que sua palavra seja cumprida. E enquanto que ainda não havia água à vista, enquanto que ainda não havia uma nuvem no céu, nunca tinha chovido nenhuma gota, não havia tal coisa como a chuva. Até todo o tempo Noé estava preparando uma arca para a chuva. Foi uma evidência viva que este profeta cria do que ele estava falando, porque ele estava fazendo preparativos para isso. E qualquer pessoa que realmente crê no que você está falando, você fará preparação para isso. E ele escreve aí, do ladinho aí escreve: a evidência de crer. Fazer os preparativos para receber o que Deus prometeu. Vejam, quem não trabalhou no tempo de Noé, preparando uma arca para escapar do juízo do dilúvio, pois, vejam, não estava crendo na mensagem de Noé. Ou seja, que Noé, vejam vocês, ele, por revelação divina, estava realizando a obra para esse tempo, a qual era construir uma arca para escapar dos juízos que iam cair, que era o dilúvio. E vejam vocês que neste tempo final, todos os escolhidos ministros com suas congregações estiveram se preparando, porque creram no cumprimento e a profecia, ou seja, na profecia a qual estaria se cumprindo, de uma grande carpa catedral onde Deus estaria operando no meio da sua igreja e estaria Deus impactando todo o planeta Terra com essa manifestação e que estaria sendo transmitido por satélite, por todos os meios de comunicação, e, portanto, cada ministro com suas congregações ia se preparar com telões, com bom som, e estaria se conectando com o lugar onde Deus estaria realizando essa promessa. Ou seja, que os que estão conectados com a grande carpa catedral, para falar mais claro, são os que creram no cumprimento da visão da carpa. O que Deus prometeu e profetizou do que foi mostrado ao reverendo William Branham, dessa visão da carpa, todos os que estão conectados e seguem o cumprimento dessa promessa desde seu começo e estão a cada vez em cada lugar se preparando mais, e se veem que falta algum áudio mais, um som mais, prepare-se e vê que falta mais telão, consegue mais telão. É porque esse ministro com sua congregação creu no cumprimento da visão da carpa e se prepararam, estão se preparando e continuam se preparando mais e mais, conectados à carpa. Por quê? Porque foi o que foi profetizado, o que foi prometido que Deus estaria realizando neste tempo final. Portanto, automaticamente, a pessoa vê quem creu no cumprimento da visão da carpa e quem não. Isso é bem facinho, bem simplesinho. Os que estão conectados, escutando o que está acontecendo desde a grande carpa catedral. E ele diz que pode também ocorrer em outros lugares. Pode se cumprir, não somente num só país, mas em mais países, ou mais de um país. Foi o que lemos faz pouco tempo. Ou seja, que é o que estamos vendo também em cumprimento, que também desde outro país Deus está realizando. Esse cumprimento da terceira etapa, o qual o primeiro é a palavra, a revelação. Agora, o que é que, da fé de rapto, o que é que a igreja noiva estava esperando?
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: eu aprecio e agradeço muito todo esse apoio que vocês estiveram dando a todo esse trabalho e parte para a compra do terreno, para a entrada e também para os pagamentos mensais que estão sendo feitos. E eu espero que continuemos todos juntos, não somente aqui em Porto Rico, mas em todos os países, respaldando essa obra, este trabalho, até que quitemos esse terreno e também tenhamos um lugar preparado, porque estamos esperando da parte, estamos esperando que parte ou todo o cumprimento dessa visão da carpa seja efetuado e queremos ter um lugar ao Senhor, para que Ele se manifeste e cumpra essa visão. E também em outros países estão se preparando. Há alguns ministros que, de todo o coração, com suas congregações, desejam que, nessa terceira etapa, o Deus de Elias os visite em sua manifestação final da terceira etapa e se manifeste no meio deles. Coisa boa estão fazendo. Agora vejam como ministros e irmãos estiveram se preparando e o Deus de Elias os esteve visitando nessa manifestação final, o qual ele tinha dito. Agora alguém dirá, mas se que ele foi visitando todos os lugares, ele está se referindo ao cumprimento do sétimo selo, ao cumprimento do anjo que era diferente dos demais, para falar mais claro. E vejam vocês, eles, os ministros com seus grupos, hoje, estão vendo, e estão escutando, e estão recebendo essa manifestação final do Deus de Elias, o Deus de Elias visitando a América Latina e o Caribe. Agora vejam vocês, ele diz, coisa boa estão fazendo. E continua dizendo, e dizemos, e mesmo que seja pela internet ou pelo satélite estarão vendo essa manifestação. E Deus, quando se manifesta no meio da raça humana, sempre é através de um véu de carne. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Continua dizendo, e até sendo tão grande essa promessa e sendo tão grande esse lugar que foi visto, quase todos, pois, o verão por um telão. O que Deus estará fazendo, porque não vão caber em um lugarzinho pequeno para ver os milagres que estarão acontecendo. Tem que ser por um telão grande. E por isso Deus também está fazendo a provisão em diferentes países. E aqui também em Porto Rico, de telão, de como chamam esses telões? Telão desses digitais, de projetores, se projetam vídeos, DVDs, e também o que a câmera estiver filmando se projeta no telão. E assim é como muitas pessoas, milhares de pessoas podem estar vendo o que estará acontecendo nessa etapa. O reverendo William Branham disse que os milagres, não é preciso buscá-los, é a palavra. E a palavra é que seguirão os milagres, porque os milagres é para dar testemunho de que essa é a palavra de Deus. Vem, muitos estão buscando milagres. Mas vejam vocês, o escolhido que está buscando é a palavra, a revelação. Porque, por meio da palavra, a revelação é que o escolhido de Deus está recebendo a fé de rapto, a fé de transformação. Já depois o outro, já o veremos sendo manifestado também, mesmo que estão recebendo pessoas, cura física também. Claro que sim, mas o importante, vejam vocês, é a revelação, o milagre espiritual, é receber a revelação, a fé, para ser transformados e raptados. Agora continua dizendo, ou seja, que os milagres serão fruto dessa palavra. Primeiro tem que vir a palavra e o povo receber a palavra e depois, automaticamente virão os milagres. Agora vejam na página 481 embaixo diz... Agora notem que a abertura do sétimo selo também é um mistério triplo. E ele escreve aí Moisés, Elias, Jesus. Lhes disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que na mera vinda do Senhor Jesus Cristo,
na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele voltaria. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram essa pergunta? Comparamos as Escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. E então vimos que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando Ele vem. Mas haverão as 7 vozes dos 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então, eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia, na hora, e aí à esquerda, ele escreve o 7º selo será revelado, e escreve hora, e desenha também uma pedra angular e as eras, e a flecha aí para a pedra angular. E será revelado, mas sim será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverente diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Na página 466 também nos fala dessa maneira tripla. Diz, 466 dos selos também diz, mas tão certo como estou em pé aqui na plataforma, nessa noite, tive a revelação que o revelou. E é de uma maneira tripla. Ele escreve tripla à direita. E agora, com a ajuda de Deus, quero falar de uma parte disso. Então vocês, primeiramente, vamos ver isto. Aqui está a revelação para dar começo, porque quero lhes dizer o que é. O que aconteceu é, aqueles 7 trovões que ele escutou e que foi proibido escrever, aí à esquerda ele escreve 7 trovões. Esse é o mistério por trás desses 7 trovões consecutivos que saíram. E em cima desse é o mistério por trás dos 7 trovões, aí em cima ele escreve, o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Agora continua dizendo o nosso irmão William, portanto, esperamos ter a visita dos ministérios, que farão grandes maravilhas e sinais no cumprimento da visão da carpa. Onde é que estarão manifestados esses ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus? No cumprimento da visão da carpa. Portanto, não estavam no reverendo William Branham, nem no Dr. William Souto Santiago. Estão no ministério presente que está vivo, no instrumento que está no meio da igreja, no cumprimento da grande carpa catedral, da visão da grande carpa catedral. Vejam, já se fala, claro, porque ele mesmo se apresentaria. Ele mesmo diria. Vejam com o que Deus está realizando, do qual no livro de citações, página 119, diz que a terceira etapa falaria por si mesma. Agora, continua dizendo, e o reverendo William Branham disse, os grandes milagres e maravilhas, milagres a nível internacional, serão sob as 2 oliveiras, sob Moisés e Elias, sob Apocalipse capítulo 11. Portanto, esperamos ter a visita das 2 oliveiras no nosso tempo, pois se ele esperava ter a visita das 2 oliveiras nesse tempo, era porque Deus ainda não estava operando esses ministérios no meio da igreja. Portanto, esperamos ter a visita das 2 oliveiras em nosso tempo, nossa era e também em nosso país e demais países que estarão recebendo a palavra de Deus para o último dia. E então, todos dirão a resposta, aonde está o Deus de Elias? Já sabemos. Ou seja, que todos hoje podem dizer, os escolhidos que estão sendo preparados para a transformação em rapto, todos poderão dizer, já sabemos, onde está o Deus de Elias? Os demais perderam o Deus de Elias, mas aos escolhidos que estariam recebendo toda essa manifestação, todo esse poder da revelação, o qual é trazido pelos 7 trovões de Apocalipse 10, eles sim sabem onde está o Deus de Elias.
Diz, os filhos dos profetas, quando viram Eliseu fazendo o mesmo que Elias tinha feito, disseram: o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Esse espírito ministerial, o espírito de Cristo, o Espírito Santo. Eles souberam onde estava o Deus de Elias. Estava em Eliseu. Depois que esteve em Elias. E o Deus de Elias que esteve nos profetas do Antigo Testamento, em Jesus, em São Pedro e demais apóstolos, em São Paulo, e em cada anjo mensageiro, no reverendo William Branham, e no reverendo William Branham depois, onde vamos encontrar no último dia? Vamos encontrar em e com as duas oliveiras, com Moisés e Elias no meio da igreja e depois, no meio do povo hebreu. Tão simples assim. Vejam, isso é o que está vendo a igreja noiva está vendo hoje. E já a igreja noiva respondeu essa pergunta: onde está o Deus de Elias? Pois já sabemos onde está. Onde estão os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus? Nesse instrumento sob carpa. Vimos nessa pequena conversa e colocaremos aqui o tema que ele escreveu ali nessa parte da página 471, nessa última frase, onde ele escreveu a palavra criadora, falada pelas duas oliveiras na carpa. Esse é o tema para essa pequena conversa dessa ocasião. A palavra criadora, falada pelas duas oliveiras na carpa. Que Deus os abençoe grandemente e muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, pela oportunidade de saudá-los, a todos vocês aí em Medellín, Colômbia, e a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e pela internet também. E já nos veremos amanhã, primeiro Deus na atividade de amanhã, domingo. Que Deus os abençoe e passem todos um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.